Beleza, começou a gravação então, nós estamos falando da UC 7.6, bom? Plano de ação. Então vamos lá, compartilhar a tela. Beleza. Então, vamos falar da 7.6. A 7.6 ela fala de plano de ação, monitoramento e avaliação, tá bom? Então nós vamos ver um pouco disso aí, o que significa isso na nossa área. Então, primeiro, o que é um plano de ação? Tem que entender o que é um plano de ação. Esse plano de ação é o que? É um registro das decisões e também de todas as ações definidas no planejamento. Para quê? Para atingir um resultado desejado, não é verdade? Então, a gente... Professor. Oi. Pode falar. Não tô vendo imagem, professor. Só o senhor eu tô vendo. E os demais estão vendo imagem, não? Galera? Sim, professor. Tô vendo normal. Tá vendo normal? Quem mais? Tá todo mundo vendo a imagem, não? Galera? Eu vou sair e entrar de novo aqui, professor. Eu acho que sim, porque o pessoal, eles entraram e foram todos assistir novela, então não dá para saber se está todo mundo assistindo ou não. Eu vou sair aqui, professor, e entrar de novo, tá bom? Tá, entra aí. Eu vou ficar aqui aguardando. Tá bom. Enquanto a galera fica assistindo televisão. Oi, professor. Deu certo? Deu certo? Professor. Oi. Professor. Oi, deu certo? Não tô vendo, não. Não. Professor. Agora sim. Oi. Agora sim. Não, tá tudo certo aqui. A imagem, o áudio, tá tudo de boa. Tá bom? E você, conseguiu, jovem? Agora conseguiu? Agora sim, professor. Agora apareceu. Tá, beleza, então, não tem problema. Tá tudo certo, então? Todo mundo tá vendo? Tá tudo certinho? Tudo jóia, O que tá professor, aparecendo é o que é um plano de ação C7.6. É isso aí, é que onde eu parei só estava esperando você retornar. Beleza, então. Então, pau no gato. Então, o que é um plano de ação? Então, um plano de ação é um registro das decisões e de todas as ações, né, definidas num planejamento. Para quê? Para atingir um resultado desejado. Essa elaboração, né, desse plano, ela evita o quê? A adoção de ações improvisadas, né, casuais, né, contribuindo o quê? Para reduzir o nível de incerteza e possibilidade maior de segurança, né, quanto aos objetivos esperados. Então, quando você tem um plano, você desenha esse plano, com certeza as probabilidades de falha serão menores, porque você tem tudo desenhado, tá bom? Então, por isso que ele fala que essa elaboração de um plano, ela evita o que? A adoção de ações improvisadas ou casuais. E ela sempre contribui para quê? Para redução de níveis de incerteza. Então, quando a gente vai desenvolver um plano de ação, que é o que quando você entrar numa empresa, a maioria das empresas pedem, ou se ela não pedir, você deve fazer, tá? Por sua conta, o quê? O que você vai fazer, desenvolver no outro ano. Então, o que eu vou fazer no outro ano? Então, eu vou fazer um plano de ação. Todas as atividades que eu vou desenvolver no ano que vem. Beleza? Então,
nós temos aqui 7 passos para criar um plano de ação eficiente. Nós temos o primeiro passo, que é saber aonde você quer chegar, né? Eu não consigo criar um plano de ação se eu não souber o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. Então, eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde eu quero chegar, a partir daí, eu coloco meu objetivo, eu traço a minha reta, tá bom? Aí a gente chama o primeiro passo, saber aonde quer chegar. No segundo passo, criar metas mensuráveis. O que são metas mensuráveis? São metas números, são coisas que a gente consegue medir. Quando eu falo em metas mensuráveis, eu tenho que saber se eu alcancei aquele objetivo, não somente no sim ou não. Mesmo sendo sim ou não, ele vai ter uma série de sims e uma série de nãos. Tá? E eu vou ter uma certeza que eu tive 5 sims, 3 não, significa que eu tive mais assertivas do que negativas, né? Então, quando eu falo em mensurar, eu tenho que desenhar tudo isso aí, eu tenho que colocar números em todas as minhas metas. Listar as tarefas a serem executadas, lógico, eu tenho que escrever quais são as tarefas que eu vou executar no decorrer do meu trabalho. A dívida, que aqui tá, a dívida seria dividir as grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Então, muitas vezes, a tarefa é muito grande, então a gente tem que dividir, né? Vai dividir aquela tarefa, né, em partes menores, que a gente consegue fazer de uma forma melhor, tá? O 5, que é decida os prazos para entregas cotidianas, sempre a gente tem que ter um prazo, sempre tenha em mente um prazo, tá? Aí você vai estudar os prazos longo, médio e curto, né? Tem coisas que a gente consegue fazer em curto prazo, então você vai se administrando, porque senão se você coloca tudo imediato, você vai se atropelar, se colocar tudo médio, você vai se atropelar quando chegar no período, e quando chegar no final também vai se atropelar, tá? Então tem que dividir isso aí também. Criar uma representação visual para o seu plano de ação, isso fica muito fácil quando você abre o seu computador, então está lá estampado tudo isso para você, está estampado, olha, o que eu devo fazer ou não, então como se fosse um diário de bordo, ou um checklist diário, você abre o seu computador, quais são as minhas atribuições, as minhas atividades hoje, o que eu tenho que fazer. E por último, né, acompanhe as ações com frequência, saber se elas foram eficientes ou não. Então vamos entender um pouquinho mais. Saiba aonde quer chegar. No primeiro passo, para montar o seu plano de ação, é considerar o quê? O planejamento estratégico da empresa. Então, quando a gente fala planejamento estratégico, é quais a estratégia que você vai utilizar para chegar até aquele ponto que você marcou. Você, como líder, guia suas ações pelos objetivos corporativos. Nós temos que sempre jogar para a empresa, é lógico, mas sempre fazendo as coisas certas, é evidente. Comece listando a forma com que a sua equipe contribui para alcançar os objetivos da empresa. Muitas vezes você faz parte do SESMIT, ou você tem na equipe, né? Não, eu sou técnico de segurança, trabalho, eu sou sozinho. Não, você não é sozinho. Você é técnico de segurança, mas você tem uma equipe. Qual que é a sua equipe? Você tem o pessoal os líderes, supervisores, coordenadores, gerentes, você tem os membros da CIPA. Então, essa é a sua equipe de trabalho também. Portanto, tanto você como sua equipe, ela irá saber como suas atitudes cotidianas contribuem para o atingimento, né, dessas metas corporativas. Então, é importante a equipe saber onde nós vamos chegar e o que a gente tem que fazer, entendeu? Então, quando você chega lá, coloca numa política que a empresa coloca, né, que ela que escreve, que queremos alcançar números reduzidos, ou queremos alcançar o 0, né, em acidentes de trabalho, nós já temos uma meta, agora como que eu vou chegar até ela? Isso ajuda a engajar o time, né, tendo a visão aí do seu papel num todo. Então isso é importante quando a gente faz com que a equipe contribua com a gente, né, para quê? Para a gente atingir esse objetivo, tá? Que não é objetivo meu, não é objetivo seu, é objetivo da empresa. A empresa, como pessoa jurídica, ela quer o quê? Tá? Do momento que contratou a gente, ela quer ter acidentes reduzidos, não quer ter insalubridade, não quer ter problema com a justiça, não quer nada. E nós que vamos fazer esse papel, entendeu? Então, estamos pagando para a gente alcançar essa excelência. Crie metas mensuráveis, né? Então,
Uma vez que você tem uma visão clara do que precisa realizar, o próximo passo é a criação de metas mensuráveis, né? Números. O objetivo de plano de ação precisa ser definido claramente, afinal, um plano de ação serve para atingir metas. Então tem que estar muito claro, não precisa encher linguiça. Então, o que eu quero em curto e grosso? Pense em metas que permitam à sua equipe visualizar o que foi realizado. Assim terão tempo de corrigir os desvios e também possibilitar o alcance dos objetivos. Então, eu tenho que pensar numa coisa fácil para alcançar aquele objetivo. Eu não vou, olha, então eu tenho que fazer e tal, aquelas coisas de outro mundo. Primeiro eu tenho que adotar umas metas tranquilas, né, até umas metas mais fáceis, né, para a gente conseguir andar, e aí nesse meio tempo a gente consegue, né, junto com a empresa, vai vendo o desenvolvimento das coisas, a gente consegue, o quê? Colocar até umas coisas mais complexas. Caso não seja atingido, você poderá cobrar e avaliar o desempenho de profissionais do grupo. Lógico, então, eu tenho um grupo, tem as reuniões da CIPA, eu tenho o pessoal, os líderes, né, da empresa, então você consegue chamar eles, gente, olha, o pessoal não está usando equipamento, o pessoal está tendo muito incidente, olha ali, o camarada está deixando cair isso, então vamos pegar pesado aí, entendeu? Para a gente alcançar o nosso objetivo de não ter nada de incidentes, porque é sabido, né, naquela pirâmide de Beer, de primeiro incidentes, uma série de incidentes pode provocar um acidente, então tem que atacar a base. Mais adiante, vamos mostrar uma ferramenta que mostra como fazer esse plano aí de meta. Vamos lá. Listar as tarefas a serem executadas. É importante que todas as atividades necessárias para o atingimento do objetivo sejam listadas e atribuídas a um responsável. Então, quando a gente tem um SESMIT completo, aí eu, como engenheiro, eu coloco a atribuição para o Zé, para o Pedro, para o Manoel. Olha, ô filhão, é o seguinte, essa área aqui é tua, aquela área é tua, aquela área é tua. Filhão, meu, isso aqui é teu, você vai ter que se virar, eu não quero acidente ali, eu quero que você olhe só ali. Porque quando você deixa todos os técnicos à vontade, numa empresa que tem bastante técnico, cada técnico vai fazer o que quer. E não, então a gente tem que ter o quê? Todo mundo se reunido, vou dar essa área para você tomar conta, vou dar essa área, tal, cada um vai pegar uma parte, e eu quero o resultado, entendeu? Eu vou cobrar o resultado. Tá? Então eu quero saber o que vocês estão fazendo, tá? Assim, juntamente com a equipe, liste todas as tarefas e atividades a serem realizadas. Então, eu marquei, ó, seu setor é esse, seu setor é aquele, seu setor é aquele, e vamos lá, eu quero que vocês fiquem full time na área, eu quero que vocês observem tudo, eu quero que vocês saibam de tudo e me tragam aqui para a gente listar todo o que a gente pode melhorar. Peça para cada profissional que coloque no papel quais são as principais atividades relacionadas e depois converse sobre elas com cada um deles. Então, quando a gente faz aquelas inspeções, lembra, a gente vai fazer inspeções, conversa com o trabalhador, vê as dificuldades que ele tem, vê os pontos frágeis da máquina, que ele entende como são pontos frágeis, que eles vão nos dar uma aula incrível, isso é importante para a gente, reconhecer as máquinas através do profissional, tá? Dessa maneira, todos têm clara quais as atividades que devem ser desenvolvidas e quem é o responsável pela sua execução. Então, eu conheço a fábrica, eu conheço os operadores, eu conheço os líderes, conheço a CIPA, eu conheço todo mundo. Então, vai ficar muito mais fácil você ter, essa relação com a galera. Divida as grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Então, quando a gente fala em dividir, né, esse bloco gigantesco, vamos dividir, vamos, né, cada um fazer uma parte e tal, fica muito mais fácil, né, a gente consegue gerenciar muito mais fácil. Então, algumas tarefas ou algumas metas, elas podem parecer mais difíceis de ser atingida do que a outra. Então, a gente vai pegar o quê? Vai colocar uma pessoa que tem uma capacidade melhor para resolver aquele problema, ou para mas resolver o problema. Aquele outro cara que ele não é um profissional daquela área. Um exemplo, olha, tem problemas de tubulação, então a gente chama o pessoal de mecânica, tem problema de máquina, o pessoal de mecânica, não vou chamar um cara da CIPA, que às vezes ele é um cara da CIPA do escritório. Então, um cara da CIPA do escritório, não que ele não saiba, mas ele entrou para trabalhar no escritório, então dificilmente ele vai ter um conhecimento amplo da produção, o que é aquela máquina, os riscos daquelas máquinas, né? Então, por isso, nos casos em que é possível, quebre tarefas maiores em partes menores, mais fáceis a serem executadas e também gerenciadas. Isso permite o quê? Que esses colaboradores, né, que estão executando, consigam o quê? Gerenciá-las com maior facilidade
E também eles têm o quê? Uma maior clareza dessas atividades que precisam fazer para conseguir executá-las no tempo previsto. Tá? Porque tudo a gente trabalha com tempo, então eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter prazo. Você tem que aprender prazo, e prazo curto. Eu não posso dar um negócio para você fazer, quanto tempo você vai demorar? E aí você olha, pensa e começa, não, meu filho, eu quero prazo, a coisa tem que ser rápida. Entendeu? Vou tentar fazer o mais rápido possível e te passo, entendeu? Mas tem que ser rápido, as coisas, elas têm que ser muito rápidas. Ao gestor, tarefas menores também representam uma maior facilidade no gerenciamento, lógico, né? Então, as tarefas menores fica muito mais fácil. Permite também acompanhar o andamento dessas ações, com o quê? Uma maior clareza, a gente consegue enxergar muito bem isso, né? Já que, por ser menores, acontece mais rapidamente, possibilitando o quê? Acompanhar o progresso da meta ou da tarefa. Então, quando a gente tem uma missão pequena, olha, ô Cipa, vai lá e fala com o pessoal da manutenção para tampar um buraco, né? Então entra lá e avisa os caras, ou a gente mesmo vai, informa, liga para a manutenção, ô filhão, é o seguinte, tem um buraco lá, você tampa lá, tal, beleza, o cara foi e tampou. Olha, precisa soldar aquilo lá, precisa colocar um sensor ali, precisa colocar, então isso é rápido, né? Isso são algumas coisas, quando a gente fala de manutenção rápida, eu preciso fazer uma sinalização, olha, compra, o cara comprou, já está lá. Não tem que ficar enrolando, já passa, então a gente tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tem que olhar tudo, já tem que ver se tem alguma coisa errada na parte, sei lá o que, já informa a manutenção, então quando eu coloco no meu plano de ação, o que eu vou fazer, essas são as coisas macras. Então, o macro que eu vou colocar, essas pequenas coisas que são no dia a dia dessas inspeções, a gente já tem que tirar da frente. Entendeu? Eu não posso ter um buraco e esperar 1 ano. Então, o meu plano de ação para tampar esse buraco vai ser de 6 meses. Não pode ser isso. Então, essas coisas têm que ser rápidas. Por isso que a gente já vai resolvendo, já vou andando, já vou vendo as irregularidades, a gente vai resolvendo, tá? Por isso que no meu plano de ação a gente já coloca nas inspeções as coisas que são vistas, presenciadas ou que sejam fáceis de ser resolvidas, a gente já vai colocar como prioritário. Decida o prazo para as entregas cotidianas. Então, é isso que eu falei, a gente já tem que ser mais rápido para fazer isso. Sem prazo específico, não tem como fazer um projeto de ação e o trabalho vai certamente se expandir para o quê? Para preencher o tempo. Algumas tarefas podem nunca ser concluídas, então tem coisa que pode ser que não dá para concluir, porque é muito dinheiro. Então, vamos supor, você jogou no seu plano de ação que tem que colocar uma série de âncoras, né, que seria âncoras, não, uns ganchos em cima do telhado, que tem que fixar esses ganchos para o quê? Para colocar um estirante, para o cara que quando for lá limpar o telhado, ele se amarrar nisso, né, fazer tal, mas é o seguinte, aí precisa fazer um cálculo estrutural na viga para saber quanto que vai entrar, não sei o que, a estrutura desse ferro, vai ter que contratar uma empresa, e pipipi, às vezes é muito demorado, o custo é um pouco alto, sendo que para fazer uma limpeza a gente pode chamar uma empresa, né, uma empresa especializada que o cara já vem com o equipamento adequado e vai fazer. Então isso também a gente coloca no nosso plano de ação, o que é melhor, tá? Então, as atividades que têm processos bem definidos, elas podem muito bem ser guiadas por prazos pré-estabelecidos. Eu já sei o que é para fazer, eu já consigo pré-estabelecer o prazo, entendeu? Então, no meu plano de ação, o que eu vou fazer para o ano que vem? Isso, quando? Tal, e eu já vou resolvendo dentro de uma planilha, que eu vou mostrar uma planilha aí para vocês, depois a gente vai ver se consegue desenvolver uma também. Aqui também vale a pena a gente consultar cada profissional para determinar o tempo de execução dessas tarefas, né? Às vezes tem cara que consegue fazer rápido, tem vezes cara que não consegue, né? Então a gente vai para a capacidade de cada um. Com prazos pré-estabelecidos, o colaborador consegue se planejar melhor para a execução das suas atividades, priorizando conforme a sua importância e urgência. Se a gente tem que são parceiros nossos, que é a CIPA, que são parceiros, os encarregados, supervisores e tal, só que eles têm as atividades deles, eles não vão deixar as atividades dele para executar outro tipo de atividade. Então, são atividades que a gente tem que passar, mas atividades mais suaves, né? A gente vai, com certeza, carregar o quê? A manutenção, carregar... mas a manutenção, que é a manutenção que vai arrumar tudo isso, a manutenção que vai
E aí a gente vai trabalhar em cima do prazo da manutenção. Entendeu? Então, com esses prazos aí pré-estabelecidos, o colaborador consegue se planejar melhor. Para quê? Para executar essas atividades. Vai priorizar, né, conforme a importância e também a urgência. Tá? Então a gente faz essa informação, acho que eu já falei para vocês, eu criei lá na fábrica um formulário, né? Formulário que tudo que eu passava e via de irregular, né? Eu escrevia naquele papel, né? Como se fosse uma ordem de serviço. Aí eu escrevi, olha, lâmpada queimada, não sei o que, tudo não sei o que, cabo não sei o que, ia escrevendo, tal, e levava para manutenção. Eu chegava lá na manutenção, entregava e me dava um protocolo. E ficava aquele monte de folhas lá de ordem de serviço. E aí os caras, opa, então vamos começar a fazer. Os caras colocavam as prioridades e ia fazendo, né? Porque isso acaba ele colocando conforme a urgência dele, né, da necessidade. Então ele via lá, ó, tem condição de fazer isso, já vou fazer. Ô fulano, a manutenção se dividia e resolvia os problemas facilmente. Então, isso permite o quê? Que o gestor melhore o acompanhamento da produtividade da sua equipe. Então a gente consegue, né, saber tudo que está sendo feito. Porque não sou eu, não vai ser você que vai colocar a mão na massa. Mesmo assim, eu já fiz muito isso aí. Entendeu? Até o cara vir, eu vou lá e resolvo. Paciência, às vezes dá para resolver. Era também facilitar a comunicação de todos, visto que a equipe já saberá quando determinada atividade vai estar concluída. Então, muito mais fácil. Eu entreguei lá para manutenção, e até mesmo, muitas vezes, o pessoal da manutenção faz parte da CIPA, então isso fica legal. Crie uma representação visual para o seu plano de ação. Então, depois de criar os itens de ação e também definir esses cronogramas, o próximo passo é a criação de algum tipo, né, de representação visual do seu plano, né? Essa representação auxilia o quê? O engajamento da sua equipe, já que todos podem acompanhar o andamento das atividades. Então, eu coloco a atividade e vejo o quê? O status dela. Qual que é o status dela? Olha, ela saiu daqui, ela já está no departamento de manutenção, já está sendo executada, já foi feito, papapá, então a gente consegue ver o estado, então já consegue verificar que dentro do nosso plano de ação, isso já foi providenciado, já foi resolvido o problema. Ao mesmo tempo, também uma visualização gráfica, ela também permite o quê? Uma facilidade, né, em identificar quais tarefas ou objetivos do plano de ação não estão sendo executadas ou também atingidos, né, permitindo o quê? Que você possa priorizar, buscando o quê? O seu atingimento. Então, eu tenho lá a minha planilha com todos os problemas, o status de cada um, eu consigo verificar. Entendeu? Olha, isso aqui não está andando, o que está acontecendo? Eu já vou lá, meu, isso aqui não foi feito por quê? Porque precisa de uma peça, essa peça não vem, essa peça não acha, tal. Então a gente já consegue muito mais fácil. E fazer o acompanhamento, né, dessas ações com frequência. Então, uma vez que seu plano ele é estabelecido e também compartilhado com a equipe, e as realizações são agendadas, o próximo passo é simples, né? Torne o acompanhamento frequente um hábito, né? Então, a gente consegue fazer com que isso crie um hábito. Todo mundo tem um pensamento prevencionista, todo mundo pensar em prevenção, criar uma cultura prevencionista dentro da empresa. Hábitos responsáveis para garantir que todas as pessoas estejam fazendo sua parte, né? Gente, igual agora, tem que usar máscara, tá dentro da fábrica, tem que usar em todo lugar, tem que usar. Meu, tem que usar, você não tá... quando você coloca, porque às vezes o cara acha que colocando a máscara ou colocando protetor, ele, vou colocar para esse cara não encher o saco. Meu filho, não é para mim, é para você. A saúde é para você. Então, isso é importante a gente, em treinamento, a gente falar, porque às vezes o camarada, ele acha que está fazendo aquilo como se fosse uma coisa boa para mim, e não é para mim, é para você. Se você não está usando a máscara, quem vai ficar doente é você. Você vai levar a doença para a tua família, para a tua mãe, para o teu pai, para a tua avó, para todo mundo. Pode falar, filho. Professor, boa noite. Oi. Sobre a máscara, né, um dos motivos aí, fator principal aí, que até eu passando lá na fábrica lá, porque muitos estão confundindo a medida paliativa do governo aí, que é para um agente biológico, vírus, com um agente químico, né? E tá calor no setor, eles acham que pode substituir. É uma guerra para você colocar na cabeça do funcionário que um não tem nada a ver com o outro, né? Porque o químico, ele vai
mão e é feito um estudo, um levantamento que é daquele EPI para não haver essas consequências. E o outro está correspondente a um vírus, né? Uma pandemia, então é difícil às vezes do funcionário entender isso, né? Não, mas é conscientização. Você tem que chamar o cara e falar, filhão, nós temos dois problemas, tá bom? Nós temos um que é EPI. O EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele vai servir para quê? Para esses agentes químicos, poeira, neblina, tal, são agentes respiráveis, que eles ficam, são aerodispersóides, que eles vão ficar aí no ar, você vai respirar. Entendeu? Isso vai para o seu pulmão, vai te trazer transtornos irreparáveis. Por isso que você tem que usar máscara. Ponto. Esse é um cara. Tá bom? Dentro da produção você tem que usar. Saiu da produção, você vai usar a sua máscara de proteção, o quê? Biológica, que é o que? O vírus coronavírus. Porque eu não vou colocar as duas máscaras em você, porque uma, a que você usa deve ser a PFF2, então a PFF2, ela também, ela serve para proteção do vírus. Então, dá para garantir. Entendeu? Você não pode colocar as duas aí, até se o cara conseguir, tudo bem, mas seria uma proteção além do aquém, entendeu? Entendi. O maior problema é esse aí mesmo, professor. Então, o cara, dentro da produção, o cara tem que usar, ponto. Produção, ele usa o quê? Você está exposto ao aerodispersóide? A aerodispersóide é PFF2, ponto. Você saiu da sua área, você vai ter que usar outra, filhão, em ponto final. Não pode, em lugar nenhum, ficar sem máscara. Você só vai tirar a máscara na hora que você for beber água e na hora que você for fazer suas refeições. Nas refeições, na hora que você se servir, você tem que estar com a sua máscara, colocar uma luva de plástico, e aí você vai se servir. Depois você vai tirar essa luva de máscara, aí você tira a sua máscara, faz sua refeição. Terminou a sua refeição, coloca a máscara, vai lá, devolve o prato, ou sua marmita, ou lava, sei lá, que tal, e vaza. É isso, é assim que a banda toca, não tem outro jeito. E passando álcool na mão, toda hora, a produção tem que estar empesteada de álcool gel. Não, tem sabonete líquido para lavar a mão, tem a parte de aparato, tem tudo. O duro é que o gerente acaba passando muito a mão na cabeça dos meninos da produção, porque depende da produção, aí você sabe como é que fica. Tá, mas o que tem a ver a produção com... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A produção ela vai funcionar do mesmo jeito, tem nada a ver. Nós estamos falando de outra coisa. Então, o cara é conscientização. Você tem que conscientizar o cara. Entendeu? Tem que conscientizar o cara. Se você não... nem se tiver que falar, filho, é o seguinte, ó. Ele sem máscara, ele vai contrair o vírus. Ele vai contaminar todo mundo aqui. E se ele contaminado, ele vai ficar 14 dias fora, você vai ficar sem produção. E o pior, ele pode passar para você, como é mais velho, você pode morrer, e pode levar para sua família e matar todo mundo. Vai tudo pro inferno. Vai tudo pro inferno. Vai você, vai sua família, sua mulher, sua mãe, seu pai, seus filhos. Vai tudo pro inferno, filho. Por quê? Porque você é estúpido. Vocês têm que parar com estupidez. Larga de ignorância. Se o cara ficar doente, quantos dias ele vai ficar afastado? 14 dias. Brincando. Isso se o cara não morrer, ou matar a mãe dele, matar a família dele. Larga de ser estúpido. Qual a parte que tem que usar a máscara você não entendeu? Do momento que você tem uma determinação dentro da empresa que vem de lá de cima, acabou, filhão, tu não tem que usar. Se não usou a advertência e ponto final. Sabe, não tem que ficar bajulando, senão você foi errado, filhão. É obrigado a usar. A diretoria está sabendo? Está sabendo. Eu coloquei na fábrica, em todo lugar, uso obrigatório da máscara. Caso esteja sem a máscara, será punido, né? Será advertido. E ponto final. A lei te garante isso. Entendeu? Acabou. Não tem lugar aí agora mesmo, acho que é aí em São Bernardo, que eu vi na televisão, se o camarada estiver lá passeando, lá, eu não sei o que eu estou fazendo, os caras multam, não sei como vai multar, mas enfim, os caras acabam autuando o cara. Então, gente, a coisa é séria, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então você tem que se impor, você tem que chegar com os dois pés no peito, senão você vai deixar todo mundo, aí todo mundo vai falar, por que o A pode e o B não pode? Porque a produção pode e o escritório não pode. Porque aí, filhão, aí você já não segura mais ninguém. Entendeu?
Então, você já tem que chegar com o pé no peito mesmo, falar determinação e acabou. Tem que usar e acabou. A partir de agora é obrigatório. Foi o que eu fiz. Então, começou a usar máscara, eu coloquei uma placa lá. A partir de agora é obrigatória a utilização da máscara. É obrigatório, assim que entra na empresa, lavar a mão com água e sabão, passar álcool em gel e entrar. E acabou. Entendeu? Se você não adotar regras rígidas, vai ficar difícil para você, hein, filhão? Beleza? Tá bom, professor. Obrigado. Mas chega com os pés no peito lá mesmo. Tem que chegar chegando, tá? Senão você vai se complicar. Aí, cadê onde eu parei aqui? Um plano de ação pode ocasionar... Um plano de ação pode ocasionalmente, devido ao evento ou imprevisto, ser alterado ou deixar de lado. É lógico, às vezes a gente acaba passando para a produção, para a manutenção com um montão de coisa, acaba deixando aquele negócio meio de lado e a gente vai cobrando, né? Porque, mas falta peça, falta isso. Então, exemplo, às vezes você tem uma máquina que ela é importada, e aquela peça tem que vir de lá, né, para fazer uma proteção, porque se você pegar daqui com a sua manutenção, contratar uma empresa para fazer essa proteção, vai perder a garantia da máquina. Isso aí também é importante saber, entendeu? Porque às vezes você faz isso, não, mas eu vou perder a garantia da máquina, e aí é complicado, não é verdade? Então, às vezes a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, afinal, para que serve o plano de ação? Se não como guia, para quê? Para a capacidade de cumprir prazos, complementar tarefas e atingir o quê? Os objetivos, que seja retomado imediatamente, depois o quê? Da interrupção indesejada. Então, reveja sempre seu plano de ação, engaje seus colaboradores a seguir em frente sem perder o quê? Os objetivos, né? Então, a gente tem que sempre pegar os colaboradores, que nem no seu caso aí, você pegar pesado com os encarregados, pegar pesado com os líderes, pegar pesado com a galera, porque se o camarada ele não está usando um negócio desse aí, que é uma coisa importante, que é para a saúde dele, imagine depois para cumprir algum papel aí, alguma coisa, o cara vai fazer mesmo. Então, nós temos aqui, né, um plano de ação, um exemplinho simples, né? Então, segurança do trabalho. Aí nós temos aqui os itens, né? Então, nós temos aqui as ações, o quê? Né? Qual que é a ação, o quê? O que você quer fazer? Eu quero planejar CIPAT. Não, por que você tem que planejar CIPAT, né? Qual o objetivo de você planejar CIPAT? É para atender o que? A legislação. Então, onde você quer fazer isso? Eu quero fazer em tal lugar. Qual a estratégia de ação, né? O como você vai fazer isso? Eu quero organizar a CIPAT a partir de reuniões ordenadas assim. Tá bom. Quando você vai fazer isso? Que seria início. Quando você vai terminar isso? É quando tem prazos, né? De início e término. Quem vai ser responsável por isso? Qual a prioridade disso? Então, com esse cabeçalho aqui, uma tabela super simples, você consegue ir longe. Então, estou colocando aqui, colocar apoio para o pessoal de escritório. Por que eu vou colocar o apoio, né? Qual que é o objetivo disso? Para quê? Para atender a NR17. Aonde? No setor X. Por quê? E tal. E assim vai. Então, primeiro eu vou colocar a minha ação, né? Quais são as ações? O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer aquilo? Onde eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando vou fazer? Tá? O tempo. E quem? Então, isso está bem tranquilo, tá? Depois a gente vai ver se a gente faz um trabalho com relação a isso. Então, nós temos aqui um plano de ação. Tornar a empresa 15% mais lucrativa no próximo trimestre. É um desafio, né? Então, o quê? Reduzir custos com conta de luz até 45%, o valor do gasto atual chega a 3 mil, precisamos diminuir a pelo menos 1.650, tá? Isso a gente trabalha muito em parte ambiental com isso aí, tá? Aonde? Todos os departamentos da empresa, então eu posso ter uma ação dessa para redução de custo. Então, por que eu vou fazer essa redução de custo de 15%? Por que eu vou fazer isso? A atual instalação elétrica já está mesmo precisando de reforma. Funcionários não estão conscientizados, a conta alta, né, e pode afetar o quê? A lucratividade de forma direta. Né? Então, a gente consegue resolver isso até mesmo trocando fiação, fazendo troca de lâmpadas por lâmpadas LEDs, né? Então, como que eu vou fazer isso? A instalação de conectores, né? Troca de fio, acabei de falar, está escrito aqui. Fazer um sistema de aterramento, instalar mais disjuntor, treinar o pessoal, né? Colocar sensores, principalmente em banheiro, né? Banheiro, os caras entram lá e deixam a luz acesa pro resto da vida, né? Então, tá aí.
Quanto que eu vou gastar para fazer esse negócio aí? R$ 2.000. E aí eu vou ter um custo, mas depois, né, com certeza a gente vai conseguir chegar naquele patamar aí que a gente deseja. Então, um outro seria um plano de ação emergencial, procedimentos gerais em caso de abandono, e aí tem o quê? Só a fala, né? Que ao solo, alarme de emergência deverão ser tomadas as seguintes providências. Aí ele vem passo a passo. Pô, mas isso é um plano de ação também. Isso é uma ação. Então, o que é esse plano de ação? Em caso de acidente, o que deve fazer? Que é um plano de ação de emergência, que também está inserido dentro dos planos de ações. Eu tenho um plano de ação de emergência, um plano de ação de evacuação do prédio, plano de ação de primeiros socorros, também tem. Então, aquele passo a passo, no caso de ação emergencial. Ao seu alarme de emergência, deverão ser tomadas o quê? As providências. Desligar equipamentos, pegar seus pertences, e aí vai, entendeu? Então, é o que eu tinha para passar para vocês hoje, essa introdução, tá? De plano de ação, beleza? Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Professor, boa noite de novo. Não, professor, tranquilo. Tá. Mas vocês entenderam aí o negócio? Então, quando eu falo plano de ação, eu tenho que ter um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Lá, então, como que eu vou chegar até lá? Eu vou colocar as metas, né? Vou colocar as metas para chegar até lá. Beleza, isso aí eu vou mensurar. Essas mensurações são pontos para eu saber se eu estou evoluindo ou não, porque às vezes eu tenho um objetivo, né? Marquei lá meu objetivo, a minha meta é alcançar aquele objetivo, mas na trajetória eu não mensurei nada, às vezes eu estou o quê? Remando para trás. Eu estou remando para trás achando que eu estou fazendo um bom negócio. Não estou fazendo um bom negócio, estou andando para trás. Tá? Isso é muito ruim. Pode falar, Robson. Professor, às vezes na nossa área, por não estar formado ainda, não responder sobre a autonomia pela área, às vezes a gente encontra muita resistência dos gestores, né? Principalmente pessoas que já estão naquela famosa cadeira cativa, né? É verdade. Então, tem processos que eles não atribuem e atrapalham quando você quer fazer. E aí fica difícil, cara, de a gente aplicar, né? Mas isso já é uma cultura da empresa. O que tem que fazer? Você tem que mudar a cultura. É mudar a cultura do dia para a noite. Então, a gente consegue mudar uma cultura de uma empresa a partir do quê? De treinamento. Então, você começa a treinar, né? Primeiro treinamento é a parte de cima, né? Chegar na presidência, chegar na diretoria, bater papo, instruir, mostrar para eles números, né? E aí, a partir desses números que eles conseguirem enxergar a importância da segurança do trabalho, a importância de ter uma empresa totalmente preventiva para não ter acidentes, perdas, isso, o SAP, o seguro, né? O que tem que pagar para o governo, aqueles valores, aquele iceberg. Quando você começa a mostrar isso para o cara, opa, a segurança é importante. Aí então, só que para a gente chegar nesse patamar de excelência, a galera tem que participar. Reúne a galera, instrui a galera. É assim, é um trabalho de formiguinha, entendeu? Mas eu venho de cima para baixo. Eu queria usar um exemplo que aconteceu comigo faz uns 10 dias. Eu estava em processo de renovação de ABCB, né? E aí eu não tava tendo colaboração dos gestores. Então o que eu fiz? Eu passei batendo foto de tudo que estava de irregular, obstrução, armazenamento próximo à iluminação, enfim. Montei um relatório para cada gerente e encaminhei, falei que eles têm um prazo determinado, porque os bombeiros iriam vir para a vistoria e eles iriam pegar no pé. E não iria renovar. E aí eu tive que passar por cima da minha supervisora para estar fazendo isso, porque eu me reporto à coordenadora do RH, me deixaram na aba dela, né? E ela me questionou tudo, e mesmo assim eu falei, não, eu estou estudando técnico de segurança, mas eu sou bombeiro civil formado, então eu sei o que estou falando. Aqui eu tenho autonomia, tá? E mesmo assim eu fui contra ela, e na sexta-feira de manhã teve a vistoria dos bombeiros, ainda me deram parabéns pelo trabalho que eu fiz pela fábrica, né? E hoje saiu a VCB, eu peguei e estampei na cara dela. Falei, ó, tá aí, ó,
Você me criticou, você apontou, me questionou, eu tomei a frente, fui contra você, mas tá aqui, ó. Foi aprovado com excelência, sem nenhuma observação. Aí também eu ganhei os parabéns do empreendedor, do diretor, e ela ficou com aquela cara de cu virado para mim, né? Então, mas a questão é orientar ela, porque acontece, ela por ser de RH, ela não conhece profundamente isso aí. Então, você tem que explicar para ela de uma forma mais tranquila, mais sutil, para não se queimar, o passo a passo, entendeu? Então, você tem que sentar com ela. Você pode me ouvir? Posso. Então, é o seguinte, o Corpo de Bombeiro, ele tem as exigências, né, do decreto 56.000 e pouco lá, tem as exigências do Corpo de Bombeiro. A cada 3 anos tem que fazer o AVCB. E tem que atender toda a legislação. Se por um acaso a gente não atender, o prédio pode ser embargado, pode ser interditado. E além do que? Eles pararem a produção, parar na hora, fecha isso aqui, enquanto vocês não arrumarem. Então, é mais fácil a gente já andar certo, tá? Andar a fazer tudo que a legislação determina, para que quando o bombeiro chegar aqui, nós estamos tranquilos. Tudo bem? Tudo bem. Então, para a gente andar certo, aquilo ali está errado. Ali não pode ser, porque a legislação fala isso. Aquilo está errado, porque a legislação fala isso. E assim eu vou passando todas as informações para ela. E ela vai o quê? Se enriquecendo de conhecimento. A ponto de eu falar, não, realmente, aquilo então, entendeu? Tá vendo porque está obstruído? Está obstruído ali. Se o camarada tiver que, no caso de emergência, pegar o extintor não vai dar para pegar. Você entendeu o negócio? Entendeu? Então você tem que fazer em letra de forma. Aí ela consegue entender aquilo. Aí quando você for fazer um curso de brigada, envolve ela. Entendeu? Quando for fazer um curso de primeiro socorro, envolve ela. Ela tem que participar. Para o quê? Para ela começar a conhecer. Tudo, professor. Ela é da brigada, ela é a presidente da CIPA, ela que renovava os AVCB. Então, tipo assim, eu fiquei sem entender, sabe? Porque era sempre ela que mexia com esse tipo de documentação. Mas peraí, o negócio é mexer e o negócio é pagar pau para bombeiro, né? Porque se eu tenho um bombeiro que resolve meu negócio lá, o cara me cobra um X, eu pago para ele, o cara chega lá, não vê nada, me dá o VCB e beijo, tchau. Entendeu? Então, meu filho, aí tem duas vertentes. Ou eu faço a coisa certa ou errada. Então, se a mulher toda vez, ela que sempre fez, mas fez errada também, se tem um quebra-galho no meio da conversa e ela nunca se preocupou, entendeu? Tanto é que quem me deu o auxílio foi o Romão, lembra que eu peguei o contato com você? Sei. Então, foi o Romão. Você vê. E o Romão foi lá e resolveu. Não, ele falou, Robson, tá perfeito sua fábrica, cara, o seu trabalho tá excelente, toca o pau, velho. Ele falou bem assim, você sabe que ele é direto, né? Ele falou, cara, perfeito, toca o pau, que precisar aí eu assino, não esquenta a cabeça não, tá redonda. Então, tá vendo? O cara falou, é o cara lá de dentro, entendeu? Então, o que ele falou tá falado, ponto final. Fazer a coisa certa. Agora, se no passado ela fazia a coisa errada, eu não sei. Entendeu? Até os milindres, né, professor? Isso que mata no dia a dia, pô. Mas isso aí também, se você não fizer, você tem que explicar lá como que a banda toca, senão, filho, é complicado. Mas beleza, você ganhou um parabéns, já tá bom. Galera, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Então, beleza, eu vou encerrar a gravação.